Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amados irmãos e irmãs, a igreja nos dá essa alegria de encerrarmos um ano civil, começarmos um outro ano, louvando, celebrando e também sob a proteção de Nossa Mãe Maria Santíssima. A igreja hoje celebra um dos dogmas de Nossa Mãe Maria Santíssima, o mais antigo deles, proclamado oficialmente, a maternidade divina, Temos também o dogma da virgindade perpétua, da Imaculada Conceição, da Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma aos céus. Mas hoje celebramos a maternidade divina, O que versa esse dogma, O Verbo divino de Deus, o Filho eterno do Pai eterno, se faz homem, se encarna no ventre de uma mulher, como São Paulo falava aí na carta aos Gálatas, Na plenitude dos tempos, ele se faz homem e vem através de uma mulher. Então, nesta mulher, Maria Santíssima, a segunda pessoa da Santíssima Trindade assume a humanidade, E é gerado nela, na sua humanidade. E ela não é mãe apenas da humanidade, do Verbo divino que ela gerou, mas ela é mãe da pessoa divina que foi gerada nela enquanto homem. Então ela não é mãe de algo, como nenhuma das senhoras que é mãe gostaria que dissessem que aquilo que nasceu de vocês fosse algo, mas ela é mãe de alguém. Então ela dá à luz ao Filho unigênito do Pai eterno, que se encarnou para nos salvar. Então, esse é o dogma que hoje celebramos, Eu vou insistir nessa palavra, porque essa palavra causa arrepio em alguns católicos, assim, bem frouxos mesmo, E causa mais arrepio ainda naqueles que não são católicos e acusam a nossa igreja de ser uma igreja dogmática, O que é o dogma? E sim, já respondo, a nossa igreja é dogmática, sim. O que é o dogma, O dogma é uma verdade de fé, que a igreja apresenta de maneira firme para os seus fiéis. De forma que você tem duas alternativas. Ou você acredita e acolhe aquele dogma como verdade, ou você deixa de ser católico. É assim que funciona a fé na Igreja Católica. Qual que é o problema do dogma? Não é o dogma. O problema é o jeito que quem está fora olha e, infelizmente, faz com que muita gente que está dentro se convença de que isso é algo ruim, de que isso é algo que nos priva da liberdade. Pelo contrário,
Eu quero que hoje você saia daqui com essa certeza. O dogma é uma prova de amor de Deus. Nós somos amados. E a demonstração de amor dele, de cuidado dele por nós na Igreja Católica, se dá exatamente pelos dogmas. Basta nós compreendermos ele no que ele é, de fato, o dogma, né? Então, o que é o dogma para a Igreja Católica? Vamos imaginar que o depósito da nossa fé, o conteúdo da nossa fé, ele é limitado. Nós acreditamos numa série de verdades, mas essas verdades têm limites. Você não acredita em tudo, certo? Você acredita nas verdades reveladas por Deus. Você não acredita que Deus são 4 pessoas, são 5 pessoas, não. Qual é a verdade revelada? Você acredita que Deus é trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o depósito da nossa fé, e esse é o termo técnico que nós católicos usamos, ele é limitado. Embora o conteúdo seja um mistério, e nós nunca vamos compreendê-lo na sua profundidade, mas enquanto conceitos, a nossa fé é limitada. Então, nós temos um conteúdo objetivo e claro da nossa fé. O que nós acreditamos? Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Cremos que Ele nasceu de Nossa Senhora, cremos na remissão dos mortos, cremos na ressurreição dos corpos. Então, essa é a nossa fé. É o creio que você reza toda Santa Missa, no domingo ou na missa de solenidade, certo? Então, vamos imaginar que o nosso presbitério aqui é o conteúdo da nossa fé. Então, aqui onde o padre está a fé. E aí onde vocês estão, não tem fé. Então, a fé está aqui. Esse aqui é o conteúdo da nossa fé. O que é o dogma? O dogma é a fronteira, onde a igreja, porque ela quer cuidar de você e quer que você não se perca, quer que você não acredite em baboseira, então a igreja, como mãe, te protege e diz, até aqui é fé católica. Passou disso aqui não é mais. Então isso que é o dogma. Quando a igreja proclama dogmaticamente uma verdade, por que ela o faz? Porque tem alguém questionando essa verdade e dizendo que não é verdade. Geralmente é um padre ou um bispo, tá? O povo de Deus geralmente não faz essas presepadas, não. Mas sempre aparece um padre mais doido aí, que acha que sabe mais do que os outros, um bispo meio doido aí, que acha que sabe mais do que os outros. Geralmente quem fez heresia na história da igreja foi bispo e padre, tá? Não foi o povo de Deus assim, tranquilo. Vocês, pelo contrário, vocês fazem com que a igreja não se perca, né? Quem bagunça a história somos nós, né? Então, essa história de que Nossa Senhora não é mãe de Deus, foi um bispo, um patriarca, que começou a questionar essa verdade, tal de Nestório. E ele veio com essa história, não, mas não é mãe de Deus, não tem como esse negócio ser mãe de Deus, assim. Ela é criatura, Deus é criador, então não dá. Então, quando se questiona uma verdade da fé, a igreja se reúne e fala, não, peraí, mas o que a igreja acredita? O que a igreja acredita há 2000 anos? Esse dogma foi questionado no século V. O que a igreja acredita há 5 séculos? Qual é a verdade da fé? Ela é mãe de Deus. Então a igreja proclama dogmaticamente e diz, esta é a nossa fé. Se você é católico, você acredita nisso. Se você não acredita nisso, você não é católico. Então o que a igreja faz ao proclamar um dogma? Fala, até aqui, se você estiver aqui, você é católico. Se você descer, você não é católico mais. Então, na verdade, a igreja não te obriga a acreditar na fé. Ela simplesmente tem a honestidade de te mostrar o que é a fé. Você acredita se você quiser. Se você não quiser, você pode sair, você pode montar outra igreja, você pode fazer o que muita gente já fez na história. Então, gente, você não está entendendo o tanto que isso é bonito na nossa igreja. A sua igreja é a única igreja cristã que existe, que sabe o que acredita. Só você católico sabe disso. Você católico, se você tem, assim, pelo menos um mínimo de formação, você sabe qual é a sua fé, no que você acredita. No creio, está ali a nossa fé. Essa é a fronteira. Aí eu creio na virgindade perpétua de Nossa Senhora. Ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Ah, não. Antes até que eu acredito, mas durante e depois não. Saiu. O dogma estava ali. Você saiu do dogma, você deixou de ser católico.
Eu creio na Eucaristia. A Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Mas é assim, é de brincadeirinha. Não é assim que é de verdade. É só um símbolo. Desceu. Isso não é católico mais. Não, eu acredito que Deus perdoa nossos pecados, mas não precisa de confessar com o padre. Eu ajoelho aqui no meu quarto, faço uma reza e peço perdão. Todo aquele que perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles que não perdoar não serão perdoados. Então, essa é a fé católica. Você não é obrigado a acreditar nela. Mas você não tem o direito de se dizer católico e não acreditar nela. Porque ou você assume a sua fé na sua integridade, ou você renuncia esse nome, católico. Porque eu te desafio. Você pode pecar qualquer um aí de outra religião cristã, qualquer evangélico, qualquer parente seu evangélico. Joga ele na parede e pergunta, qual é a sua fé? O que você acredita? Eles não têm resposta. Porque a fé deles é abstrata. Eu creio em Deus. Eu creio no amor. Não, tá, mas conteúdo, o que é que você acredita? Qual é a verdade da fé para você? Não tem. Por quê? Porque eles não têm alguém, a igreja, que protegeu eles durante 2000 anos, deixando claro o que é a verdade e o que não é. Quando Martinho Lutero começou o protestantismo, o que ele fez? Ele renunciou a uma série de verdades, ele saiu do dogma. Quando Calvino começou a sua religião, ele também saiu. Quando Henrique VIII começou o anglicanismo, ele também foi se distanciando daquilo ali. Quando começou aí as outras igrejas que estão aí, não vou citar nome aqui não, senão depois vai dar processo, né? Mas foram muito longe daquele dogma. Então, qual é a verdade que eu creio católico? Está aqui. E a verdade da fé que hoje nós celebramos é que uma mulher se tornou a mãe de Deus. E por que para nós é importantíssimo esse título? Não pode tirar dela isso. Porque quando fere-se a maternidade divina, você não está criando um problema para Nossa Senhora. Você não está desrespeitando ela, você não está desonrando ela. Você está criando um problema para você. Você está criando um problema para a sua salvação. Lembra da missa de Natal? Para nos salvar, Deus precisava ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Se você nega que Nossa Senhora é a mãe de Deus, então o que Jesus Cristo é? Ele não é Deus. Se ele não é Deus, como é que um homem te salvou? Porque tiveram milhares e milhares de homens no passado e nenhum deles conseguiu nos salvar. Não, mas ele não nasceu Deus. Gente, olha para vocês verem o tanto que é fácil ser católico. O que a gente acredita? Que Nossa Senhora é mãe de Deus. Que o Verbo Divino se encarnou nela e nasceu. Só isso. Isso é a fé católica. Mas o cara que nega isso, ele tem que fazer um malabarismo teológico para inventar uma outra alternativa. Não. Nossa Senhora, ela teve um filho, Jesus, mas Jesus não era Deus. Aí Jesus nasceu. Era um homem, normal. Aí quando Jesus foi batizado, aí você lembra que está lá na Bíblia que o céu se abriu e uma voz disse, este é o meu filho amado. Naquele momento o Verbo Divino entrou naquele homem, possuiu ele, né? Aí a partir daquele momento Jesus se tornou divino, né? Mas o homem que nasceu dela era um homem qualquer. Gente, olha o malabarismo da heresia para tentar simplesmente aceitar a verdade que está na tradição de 2000 anos da igreja. Então, ela é mãe de Deus. E se quem nasceu dela não é Deus, então nós não fomos salvos, nós estamos abandonados aqui, lascados e nunca aconteceu nada de bom para nós. Então, essa é a consequência lógica de negar a maternidade divina. Ou você aceita que ela é mãe de Deus, e que quem nasceu dela é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e ele nos salvou, porque é Deus, mas também porque é homem. Ou você vai ter que inventar alguma presepada para resolver a situação, porque não tem alternativa. Essa é a alternativa. Agora vamos então tentar entender por que tanta gente se revolta com Maria, se revolta com ela ser mãe de Deus, e mais ainda, se ofende quando dizem que ela é mãe dele.
Então, sim, as pessoas se revoltam, elas se enfurecem, elas começam a rosnar, a babar, a cuspir fogo, quando diz que ela é mãe de todos nós. Então, vamos entender quem é capaz de dizer que essa mulher é a mãe dele mesmo, né? Vamos pensar nas nossas mães, então, né? Começa assim, né? Pensando na mãe da gente, né? Que tem aqui, eu vejo que várias aqui, crianças, adolescentes aqui, que estão com os pais, né? Estão com as mães, né? Tem ali o Pedrão, mas a Tereza ali, que está ali com o Ramon, mas a Catiana. As meninas estão aqui com o papai e a mamãe, fizeram um trato no cabelo aí, hein? Ficou diferenciado hoje, tá? Parabéns, muito bem. Então, pega uma filha que está com a sua mãe, um filho que está com com a sua mãe, né? A mamãe aqui é a mãe dessas duas meninas. Com todo respeito com a senhora, tá? Mas a senhora não significa nada para mim. A senhora é, assim, no máximo, o patamar mais alto que a senhora atinge no meu coração é de filha de Deus e fiel da paróquia Santa Teresinha. Mas quem é a senhora para essas meninas? É a mãe, né? Agora, meninas, vamos fazer um esquema aqui? Vamos fazer um desfile de mães aqui hoje, o que vocês acham? Vamos escolher a mãe mais linda para trocar a de vocês, vamos negociar, vamos pegar um modelo mais arrojado, 2020, 2021, vamos trocar a mãe de vocês por outra mãe. Vocês acham que nós vamos achar uma mãe que agrada mais vocês do que ela? Vai, mas demora, né? Vamos ser sinceros, qual é a melhor mãe do mundo? Essa aí, não é? É desse jeito, geralmente, quando as pessoas são normais e se amam. O que faz uma mãe especial é o olhar do filho. Não são as pessoas que estão ao redor, mas é o olhar do filho, da filha, para a mãe, que faz com que a mãe seja a melhor mãe do mundo. O filho mais humilde vai aceitar que a mãe dele é como a dos outros. Mas o filho, assim, honesto, ele vai falar, olha, você me desculpa, mas a minha mãe é muito melhor do que a sua. A minha mãe é muito mais bonita do que a sua. A minha mãe é muito mais do que a sua. Então, o que determina a qualidade de uma mãe? A bondade, a beleza, o valor de uma mãe? É o olhar do filho, é o olhar da filha. Então, como é que nós vamos saber se Maria é uma boa mãe ou não? A gente tem que olhá-la com os olhos de Jesus, o Filho unigênito do Pai, que é filho primogênito e único de Maria. Então, quando nós olhamos para o olhar que Jesus tem para com Maria, então ali nós encontramos que existe uma beleza nela. Mas, padre, então ela só é especial para ele? Não. Como eu disse, a mãe será especial pelo olhar do filho. Então, quando Maria será especial para nós? Quando Maria poderá ser aclamada com louvores por nós? Quando nós formos capazes de olhar para ela com o olhar de filhos. Se você é capaz de olhar para ela e usar essa palavra, mãe, para Maria, então Maria vai ocupar um lugar no seu coração que ninguém ocupa. Ninguém. Então ela será especial para você. Mas a partir do momento que você seja capaz de chamá-la de mãe. Mas é a nossa mãe ou não? Ou é só a mãe de Jesus, a mãe de Deus? Bom, vamos tirar as consequências da lógica, né? Por que não só nós, mas todos os evangélicos nos chamamos de irmãos? Por que em qualquer igreja evangélica que você for, e na igreja católica também é assim, a gente tem a ousadia de olhar um para o outro e dizer, e aí, irmão? Pai do Senhor, irmão? Irmão, irmão, irmão? Qual é o vínculo que nos estabelece irmãos? Quem é a pessoa? Temos um irmão em comum ou não? Quem é o nosso irmãozão? Ide dizei aos meus irmãos, quando Jesus ressuscita e aparece para Madalena, né? Que os aguardo na Galileia. Leitura de São Paulo hoje. Não sois mais escravos, sois filhos. Então existe um vínculo que nos permite nos chamar de irmãos. Cristo é nosso irmão. Se Cristo é nosso irmão, quem é o Pai de Cristo? Porque nós temos a ousadia de olhar para Deus e chamá-lo Pai. Não fazemos isso? O próprio Cristo nos ensinou a rezar.
quando orardes, dizei, Pai nosso que estais nos céus. Então, o Pai eterno não era Pai nosso no Antigo Testamento, não era. Porque no Antigo Testamento ele era criador. Por mais que no final do livro do Deuteronômio, Moisés tenha a ousadia de dirigir-se a Deus como pai, não é pai no sentido de gerador, é pai no sentido de criador, pai do povo de Israel. Mas no Novo Testamento as coisas mudam, nós podemos olhar para Deus não só como criador, mas chamá-lo de pai. Cristo nos ensina a chamá-lo de papai, de Abá. Mas por que agora nós podemos chamar a Deus de Pai? Não sois mais escravos, mas sois filhos. Porque agora nós somos filhos no Filho. A partir do momento do batismo, nós fomos gerados. Nós nos tornamos um com Jesus. Nós somos filhos porque estamos unidos a Cristo a partir do batismo. E por sermos filhos no Filho, podemos chamar a Deus de Pai. Mas se Cristo te deu o direito de dirigir-se ao Deus Todo-Poderoso e chamá-lo de Pai, como que você vai se dirigir a essa mulher? De que você vai chamá-la? Se chamando Cristo de irmão, dirijo-me a Deus como Pai, e Ele é o Pai de Cristo, e porque sou um com Cristo, sou irmão dele e filho do Pai eterno, o que nos impede de olhar para ela e chamá-la de mãe? Então agora aqui mais uma verdade de fé, que essa pá, rebenta. Se você não chama ela de mãe, então você cria vergonha na sua cara e para de chamar Deus de Pai, tá? Para. Se sequer tem o direito de rezar o Pai Nosso, se você não é capaz de olhar para ela e entender que Ele te deu o direito de dirigir-se a Deus como Pai e dirigir-se a ela como mãe. Gente, olha que coisa assustadora, né? Ah não, padre, mas que droga, então eu tenho que chamar Nossa Senhora de mãe mesmo? Vamos lá então, a objeção. Ela é uma mulher qualquer, padre. Ela é uma mulher pecadora, fraca, como todos nós, né? Então assim, não serve para mim, eu vou chamar ela de mãe. Tá bom, tá bom. Vamos nos recolher um pouquinho só a nossa insignificância, e vamos recordar mais uma verdade da fé. Não foi você que a escolheu, foi Cristo. Então, gente, olha só, o Verbo eterno de Deus, Deus desde toda a eternidade, preparou uma mulher, fez com que ela fosse concebida imaculada e sem pecado, propôs para ela a possibilidade de ela ser sua mãe, e ela acolheu. E ela então foi escolhida por Ele. Olha só, gente, Jesus falou, para mim está ótimo, eu quero ela. É ela, não pode ser outra, eu quero ela. E Jesus foi gerado nela. Sabe Jesus? Sabe aquelas mãos de Jesus que abençoaram as criancinhas e tal, e disse, deixai vir as minhas criancinhas? Foi gerado no ventre dela. Sabe os pés de Jesus? Sabe os pés de Jesus que caminharam atrás da ovelha perdida e lascada, que sou eu e você? Foi gerado no ventre dela. Sabe os olhos de Jesus? Aqueles que choraram a morte de Lázaro, choraram os meus e os seus pecados, foram gerados nela. Sabe as mãos e os pés que foram perfurados na cruz, e o coração que foi perfurado por uma lança, foi gerado no ventre dela. Então, para ele serviu. Você vem falar para mim que a maior cara de pau que para você não serve de mãe? Apamou o coraçãozinho soberbo esse seu, hein? Ou bichinho orgulhoso, hein? Porque eu tenho dó da sua mãe. Porque se essa aqui não é boa o suficiente, com todo respeito com a sua mãe, tá? Mas tranqueira, carne, osso, um pouco de pescoço. Pecadora, como todas, menos ela. Eu tenho dó da sua mulher, se você for casado, viu? Misericórdia, o que você espera dela? Porque a imaculada, concebida, perfeita, criada por Deus, escolhida por Ele, desejada por Ele para ser a mãe dele e ofertada para ser a mãe nossa, não serve para mim.
Então, o que serve? O que eu quero de mãe? Então, amados irmãos e irmãs, resumo da ópera. Só existe uma virtude que te possibilita olhar para Maria e chamá-la de mãe: a humildade. A humildade e a gratidão de reconhecer: Senhor, tecestes para ti a mais perfeita das criaturas, para ser a sua mãe. E aos pés da cruz me presenteastes ela, para minha mãe. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Então, com humildade, Senhor, e com gratidão eu acolho. Mas agora um coração soberbo, arrogante, é incapaz de olhar para ela e chamá-la de mãe. Vai continuar dizendo que é uma mulher qualquer. Vai continuar dizendo que é mais uma. Porque não entendeu que não somos nós que escolhemos. É Ele que escolheu. Nós não somos obrigados a escolher. Nós temos o direito de aceitar. Podemos ou não. Mas arquemos com as consequências, né? Amados irmãos e irmãs, por fim, né? A metáfora mais bela para mim utilizada pelos santos padres, né, para se referir à relação entre Nossa Senhora e Cristo, para a gente entender o tanto que ela é importante para nós, né? Os santos padres, ao longo da história da igreja, sempre disseram que Jesus é o sol e Nossa Senhora é a lua. A luz que irradia dela não é dela, mas é dele. O brilho que nós vemos nela não é dela, mas é dele. Assim como a lua não emite luz própria, mas o sol incide sobre ela, e quando nós olhamos e vemos a luz bonita, cheia, emitindo toda aquela luz, né, não é dela, é do sol. Mas qual é a alegria de numa noite escura, podermos olhar para o céu e vermos que a lua ainda nos ilumina? Porque o sol é custoso, o sol é danado. O sol, ele de vez em quando, ele tem umas manias de desaparecer. Ele geralmente faz isso todo dia, né? E o sol da nossa vida, que é Cristo também, como ele gosta de desaparecer de vez em quando. Vai falar que esse ano da pandemia você não sentiu esse sol sumindo, pelo menos um pouquinho. Vai falar que nesse ano você não pensou assim: meu Deus, cadê o sol? Sumiu, desapareceu. Mas mesmo quando o sol desaparece, do nosso olhar, ele está num ângulo que só a lua é capaz de vê-lo. E a luz do sol incide sobre ela. E ainda assim ela nos ilumina. Nós só somos capazes de sentir a luz do sol na ausência dele, porque existe uma luz na lua que a reflete. E a imagem para mim mais chocante disso é que às vezes, para ver essa luz na lua, nós acabamos dando as costas para o sol, né? Quando nós damos as costas para o sol, e como nós fazemos isso? Como nós damos as costas para o sol? Como nós renunciamos o sol? Como nós rejeitamos o sol? Ainda existe uma esperança para nós, porque mesmo de costas para Ele, Ele vai emitir a sua luz na lua, e a lua ainda assim vai nos iluminar. E se a gente parar e raciocinar, a gente vai entender que essa luz é do sol, não é da lua. Por isso, amados irmãos e irmãs, eu não sei vocês, mas se eu chegar no céu e o meu pecado for Jesus me falar: você amou demais a minha mãe, você não pode entrar aqui, porque você amou demais a minha mãe. Eu duvido que Jesus vai fechar a porta do céu para mim por causa disso. Eu duvido. Qual é o filho que não gosta de ver a mãe ser exaltada? De ver a mãe ser engrandecida e elogiada? Qual é o filho que não bate no peito com orgulho quando a mãe é homenageada e diz: é a minha mãe, é a minha mãe? Então, se esse for o nosso pecado, chegar no céu e sermos condenados porque amamos demais a mãe do Filho de Deus e ousamos chamá-la de nossa mãe, eu topo o risco, eu topo com alegria, porque esse amor dela, nessa vida
e na eternidade, eu sou incapaz de renunciar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,